E não dá pra gente terminar esse programa sem falar de violência política, né, gente? Os casos de violência política dominaram o noticiário ao longo do ano. Agressões que vão além daquilo que foi transmitido nos debates, como a cadeirada de José Luiz da Atena em Pablo Marçal, ou a cabeçada que a gente mostrou agora há pouco do prefeito de Teresina, que deu no rival do PSOL durante um debate. Tudo isso ganhou espaço na mídia e há várias explicações para isso. Mas vamos então a mais dados aqui. De acordo com o monitor da violência do Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio, só neste ano foram registrados 565 casos de violência contra lideranças políticas no país. Desse total, 338 ocorreram no terceiro trimestre, em plena campanha eleitoral, enquanto 157 foram no segundo trimestre e 70 no primeiro. O maior número de casos do terceiro trimestre está concentrado no Nordeste, com 129 ocorrências. Na sequência, aparecem o Sudeste, com 122 casos, o Norte, com 39 registros, depois o Centro-Oeste, com 26, e o Sul, com 21 casos. O grupo também separou os tipos de violência nesse mesmo trimestre. Foram 179 casos de violência física, 90 de violência psicológica, 36 ocorrências econômicas e 28 do tipo semiótica e 5 casos de violência sexual. A gente tem mais dados a respeito de violência, mas vamos abrir um pouquinho para análise aqui, começando com você, Sávio. E a gente já abriu essas informações falando sobre a violência nos debates. Mostramos no caso do prefeito de Teresina, a cadeirada famosa no da Atena, que ganhou, eu posso até falar que foi para fora do país. Sim, circulou o mundo inteiro. Tamanha situação catastrófica que foi. E aí chama a atenção que existem regras hoje, mas regras que não foram suficientes para combater esse tipo de comportamento. Precisamos ir além? Tem de haver mudança que seja em nível de resolução, que seja mudanças mais profundas em nível de aprovação de leis no Congresso Nacional. Precisamos avançar para evitar situações como essa? Ótima colocação, Lívia. Até a oportunidade de trazer, eu falei que estava aqui aprendendo com os mestres, né? Agora eu vou trazer, estamos trazendo agora para o que nós chamamos da dogmática, né? Que é a ciência aplicada agora em termos de lei especificamente. Porque quando a gente observa esses cenários de violência que nós tivemos aí, houve no início, até tive a oportunidade de participar de um programa que era logo depois, aliás, antecedeu um pouquinho ali um debate na Gazeta, inclusive, e aqui tinha aquele temor, porque o candidato Pablo ameaçava jogar farinha na hora da bancada, então depois teve que parafusar a cadeira, enfim. E aí, qual é o ponto? Todas aquelas cenas que nós vimos, desde a agressão física, vejam que os índices que foram apresentados aqui classificaram aqui, trouxeram quanto violência doméstica, não, perdão, psicológica, de outras ordens. Quando a gente fala dos crimes cometidos em vistas de um processo eleitoral, o Código Eleitoral traz um tratamento muito específico. Por exemplo, aquela situação em que há o xingamento ou a menção ao como ser alguém usuário de drogas, são chamados crimes contra a honra. Se fosse num momento fora das eleições, no processo eleitoral, nós temos o que chamamos aqui de ação penal privada, ou seja, o ofendido tem que acionar o judiciário para que se deflagre a persecução criminal, para que a pessoa possa então ser responsabilizada. No âmbito do direito eleitoral, em razão de ser a tutela específica, a proteção do processo eleitoral em si, né, nós temos o Ministério Público podendo agir em crimes contra a honra, por exemplo. E tem um detalhe que quando eu falei em algum momento no início que parecia que um dos candidatos apostou muito alto, por exemplo, o Pablo Marçal apostava muito alto nas ações dele de marketing viral, né? E era justamente com relação aos possíveis crimes eleitorais que acabaram acontecendo. Então, crimes contra a honra, qualquer crime que você tenha no campo do direito eleitoral, especificamente no Código Eleitoral, traz como consequência, ao final, uma inelegibilidade de 8 anos. Então, quando fala que arrisca alto, fez uso de muitas ações envolvendo a sua publicidade ou seu marketing, tecnicamente vocês explorarão melhor essa questão, mas apostou alto. Porque aquela brincadeira de mexer apontando o nariz, o uso do laudo, né, se for de fato
falso ou não vou nem entrar nessa questão que é mais polêmica ainda. Polícia Civil, Polícia Federal já comprovaram que sim, o laudo é falso. Isso tem uma consequência, né? Porque é um crime eleitoral. E teríamos um problema ainda muito maior se ele tivesse sido eleito. Vamos imaginar um cenário desse. Um candidato eleito que teria ali propagado uma fake news às vésperas das eleições, tem como consequência, eu vou fazer só uma reflexão quanto a isso, uma consequência clara e em razão da conduta, que é a cassação do registro de candidatura. Muita gente falava que ele ia ter problemas. E vai ter ainda, né? Não é porque não foi eleito que ele não vai trazer, ele vai colher a inelegibilidade. Muda o tipo de problema. Exatamente. Mas ele poderia ficar inelegível durante a campanha eleitoral? Durante isso que muitas análises eu vi que... Existe um jogo de palavras que é cruel para as eleições, que é a suspensão de direitos políticos e a inelegibilidade. Perfeito. A suspensão de direitos políticos é necessário que a pessoa tenha trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Perfeito. Então tem que transitar em julgado, não pode mais ter recurso, a grosso modo. Sim. A inelegibilidade não. A inelegibilidade ela pode ser pelo trânsito em julgado, porque aí é inequívoco, mas se você tiver a decisão proferida por um órgão colegiado, eu vou explicar rapidamente o que é isso, você já consegue ter a inelegibilidade. O que é um órgão colegiado? Normalmente, quando a gente pensa no judiciário, a gente pensa nas decisões singulares ou monocráticas, que é proferida por um único julgador. Quando a gente fala de colegiado, é porque ela é proferida por um conjunto de julgadores. Então, é o caso, por exemplo, Lula 2022, 2018, né? Ele não tinha trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, mas ele tinha uma inelegibilidade. Do lado do Bolsonaro, falava assim, o Lula, ele é inelegível. E estava falando verdade, porque encaixava certinho na lei da ficha limpa. Sim. Por outro lado, a campanha do Lula falava assim, nós não temos direitos políticos suspensos. Também falava a verdade, porque como não transitou em julgado, ele não tinha direitos políticos suspensos. Então essa guerra que está na moda, inclusive fazer essa expressão, essa guerra de narrativa, causa uma confusão na cabeça do brasileiro, da brasileira que está acompanhando. Com certeza. Doutor, e no impeachment? Quando a presidente Dilma sofreu o impeachment, foi até o final, sofreu o impeachment, mas teve os direitos políticos mantidos. E o Collor, que renunciou antes do impeachment e teve os direitos políticos cassados. O que acontece nos... Ótima colocação. Vou pegar os dois temas espinhosos. A lei eleitoral mudou de um caso para outro? A compreensão sobre a questão do Collor, sim. Porque nós tínhamos o seguinte, né? Quando a lei das eleições agora prevê, aliás, a lei das inelegibilidades, a 6490, diz que mesmo que a pessoa renuncie ao cargo, ele permanece sofrendo as consequências do que advier disso, de eventual condenação. Certo. Então, a questão do impeachment é muito delicada. Vocês falaram no início aqui que nossa Constituição ela tem uma inclinação forte para o parlamentarismo, e é pura verdade. Né? E um dos exemplos disso é o projeto de lei, que na verdade a Lei 1079 de 50, que foi construída na vigência da Constituição de 46. O GV, né? Quem fez ali, né, o anteprojeto foi o Paulo Brossard, que foi ministro do Supremo. Sim. A visão era de fato de um parlamentarismo, porque você tem a questão do chefe de Estado e chefe de governo em pessoas distintas. Isso. Tanto é que durante o impeachment, quando se dirigia a questão da Dilma, falava-se assim, ela perdeu governabilidade, que é exatamente uma expressão parlamentarista. Parlamentarista, tentou em 50. Você muda o gabinete, muda o primeiro-ministro, a crise se resolve. Tentou em 50, tentou em 62, tentou em 88. A gente nunca conseguiu. E agora, a questão da parte final, que é a mais polêmica, eu acho que o professor eu sempre falo isso, o professor de constitucional, de história, estou falando que eu acho que de ciência política também, de eleitoral, eles deveriam ganhar insalubridade na graduação. Porque não é fácil... Pode pôr jornalista no meio, Pode, né? Também, porque fica no meio desse tiroteio aqui. Exatamente. Mas ali é o que nós chamamos, é o que se chamou, né, de fatiamento da decisão. A Constituição Federal, salvo engano, o artigo 52, não lembro agora o parágrafo do dispositivo, fala que quando houver a condenação por parte do Senado, né, que é quem de fato compete instruir e julgar o presidente da República pelo crime de responsabilidade, a consequência ela é conjunta, ela não é alternativa. Qual que é a conjunção ali? Ele fica, tanto perde o cargo, quanto fica inabilitado para ocupar a função pública. E ocupar função pública é muito mais do que inelegibilidade. A Dilma não poderia, por exemplo, concurso público, não pode ser mesária, não pode ser jurada, não pode ser nada. Sabe, porque na época me perguntaram, eu falei, olha, em que pese que eu não sou um jurista, mas tá não ou. Exato. Sim. E aí houve uma confusão também na mentalidade de quem acompanhava, porque quem preside a sessão de julgamento do impeachment é o presidente do Supremo. Que era o Lewandowski. Só que ali, com perdão da expressão não técnica, o presidente do Supremo ele não exerce a função judicante. Ele está ali como se fosse um hostess. Ele só acompanha, ele só preside o ato. Era o Renan ali, né? E ali ele não estava, então, na função de juiz. E então, o que acontece? Quando ele faz o fatiamento,
Tudo bem, existem várias justificativas para esse fatiamento, mas quando ele faz isso, ele está corrompendo o que está no texto constitucional e ele não está exercendo a função ali de magistrado. Isso. Claro, ele está ali por ser magistrado, mas não na função judicante, né? E aí gera todo um problema. Então, a situação da Dilma trouxe esse Tá bom, desculpa, não escapei da provocação. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada, mas valeu demais essa questão que você levantou. A gente trouxe agora, Luana, dados de violência política. Quando a gente entra na seara de violência política de gênero, a situação fica ainda pior. Muito, muito grave. E com redes sociais, pior ainda, né? Porque já é um público que tradicionalmente não tem um espaço tão grande na política. A gente viu o número de candidatas muito baixo esse ano, né? 15% de candidatas nessas eleições municipais. Teve um aumento de participação em alguns municípios, até aqui no município de São Paulo. A gente teve um aumento grande de vereadoras eleitas, né? Saímos de 13 para 20 vereadoras eleitas, mas ainda é um ambiente extremamente hostil, extremamente restrito para a participação feminina. Então, quando você fala de violência, é natural, óbvio que eu olhei até esse estudo que mostra os dados de violência, que eu fiquei curiosa, porque tinham muitos homicídios, né? A gente falou aqui de alguns casos e não trouxe, óbvio, não dá para trazer tudo, mas teve muitos casos de homicídio, mais do que a série histórica, né? Óbvio que é uma análise que está sendo feita Brasil inteiro, então tem um volume grande, mas eu lembro que pelo menos eram uns 15 homicídios. Casos de estupro até, né? Casos de estupro. Agora teve agora que é um Brasil mais armado hoje. Exato. E teve agora no Taboão da Serra, né? Aqui. O Aprígio, né? O prefeito Aprígio ainda se recuperando. Com um tiro no ombro, que varou a blindagem do carro, enfim. A reeleição em Taboão da Serra, só para deixar claro para a audiência. Eu falei Taboão da Serra? Não sei. Tô só confirmando. Acho que você nem chegou a mencionar. Mas Taboão da Serra, exato. Então, assim, é um ambiente hostil. Tem ficado mais hostil e eu acho que o fato de ter trazido essa hostilidade para os debates é o que mais me chocou durante essa eleição, porque era um cenário que a gente via, talvez em alguns municípios menores, mas não nos grandes centros como São Paulo. E no caso das mulheres, a gente já vem acompanhando há alguns anos essa evolução por conta das redes sociais e agora com o uso da inteligência artificial, que é só também um tema importante, a gente acabou não falando aqui, óbvio, muitos temas importantes, mas com a inteligência artificial a gente teve pelo menos 4 casos, até foi noticiado em grandes noticiários no jornal, né, nos jornais agora recentemente, de deep nudes, que são exibições de fotos que são alteradas via inteligência artificial, substituindo o corpo ali da pessoa e foram com candidatas à prefeitura aqui do estado de São Paulo e de outros estados também. Então, tem se intensificado, ferramentas novas têm sido utilizadas para esse tipo de violência e é muito triste, né? Acho que a gente só vai, principalmente para a violência no âmbito virtual, a gente só vai conseguir evoluir no momento em que toda essa discussão do modelo eleitoral seja feita considerando que a sociedade mudou, que outras ferramentas estão presentes no debate. No caso do Pablo Marçal, teve também a questão ali dos cortes, né, da bonificação de grupos do Discord, de várias outras plataformas para os cortes, fora da... É o que está sendo investigado, inclusive, que também é um processo que ele está respondendo. Então, mudou tanto que a gente só vai conseguir olhar, inclusive, para esses casos de violência com mais cautela, né, e com uma efetividade, se considerar toda essa mudança numa rediscussão do modelo eleitoral, na minha visão. Então, acho que isso impacta, óbvio, na questão legal aqui que o Sávio trouxe, mas também na violência política e na violência política de gênero. A justiça eleitoral tem que se atualizar. Total. Ela está muito desatualizada. Não acompanhou. O juiz, eu estou falando do magistrado, ele é muito desatualizado. Você teve uma quantidade absurda de... Voltou a 2014, disparo de URA, de WhatsApp, de... Eles não conseguem entender, detectar, não conseguem fazer investigação cibernética. Tem coisas mais simples, me perdoa, só para poder fazer uma colocação. Quando se fala sobre violência feminina, né, de gênero nas eleições, a gente observa, por exemplo, o Congresso fazendo, né, por influência de decisões do Supremo, fazendo uma manobra para incluir, por exemplo, a cota de vagas que cada partido tem para apresentar para as candidaturas. E aí o que se observa agora com o fim das eleições, com os resultados, são as candidaturas laranjas. Sim. Que é gravíssimo do ponto de vista, o Renato falou quanto à questão de o judiciário precisa se atualizar para conseguir pegar algumas coisas, né? Eu acho até mais, acho que até o Ministério Público também, com alguns sistemas que já existem, né? Claro. Sem dúvida. Mas, por exemplo, por que as candidaturas laranjas
elas recebem, porque tem o repasse também, que é no mesmo proporcional de 30%, ela recebe e repassa para uma candidatura masculina. Sim, é uma vergonha. Aí você vê, ela própria não votou nela. Talvez até tenha justificado. Outra coisa é fundo eleitoral, né? Fundo eleitoral. É piada. E assim, por isso que eu sou favorável, que a gente já está entrando em outra temática, do jeito que eles transferem. A ter reserva de assentos, porque também é uma temática super complexa essa da participação feminina e esse gaming de utilizar a legislação, inclusive as anistias, né? Foram mais de 5 anistias no histórico do Brasil para temas que os partidos eles avançam conforme a pressão da sociedade e depois eles buscam uma forma de reduzir os danos.